E agora preste atenção num golpe que vem sendo aplicado principalmente contra aposentados. É assim que começa essa história. Esta é a entrada da maior agência do INSS em Porto Alegre. Uma mulher distribui cartões de uma suposta empresa que faz uma oferta tentadora. Anular as dívidas dos aposentados com os bancos para que eles possam pegar novos empréstimos. Eles têm bastante ali, oferecendo os cartãozinhos para fazer empréstimo. Eu peguei. Para investigar o esquema, o repórter do Fantástico, Giovanni Grisotti, se fez passar por filho de uma pensionista que não consegue um novo empréstimo. A gente não consegue um advogado fácil. O repórter é levado a um escritório do outro lado da rua. O mesmo caminho feito por muitos aposentados endividados. Só embarca nessa situação quem está precisando de dinheiro, né? No escritório, o repórter descobre qual é a regra básica do golpe. Deixar tudo na mão de um advogado. Não vão chamar. A audiência, ela não vai fazer parte da audiência porque ela está passando uma procuração para o advogado vai fazer tudo isso sozinho. Tá. A proposta era ótima, porque tu esquecia as dívidas antigas e pagava a partir daquele momento uma dívida nova, né? Dentro dos limites legais ou possíveis de serem pagos, né? Mas a manobra é ilegal e o aposentado acabaria mais endividado ainda. Veja como funciona o golpe. O alvo da quadrilha são aposentados e servidores públicos que fizeram empréstimos bancários consignados, ou seja, pagos em parcelas descontadas no contra-cheque. Quando essas parcelas atingem 30% do salário ou do benefício, eles não podem pedir novos empréstimos. Para pegar mais dinheiro, acabam vítimas dos advogados que garantem cancelar a dívida. Para isso, o advogado entra com uma medida liminar na justiça, questionando o contrato assinado com o banco. Se a liminar é aceita, o desconto no contra-cheque é interrompido e a margem de 30% é recuperada. A pessoa pode então fazer novos empréstimos. É aí que o advogado recebe pelo serviço e desaparece, abandona o processo, vai procurar outra vítima. Com o processo judicial abandonado, cai a medida liminar e o antigo empréstimo volta a ser cobrado. Mas o pensionista já comprometeu o desconto em folha com o segundo empréstimo. O pagamento da primeira dívida acaba sendo cobrado na justiça. Este homem foi vítima da quadrilha. Estava com a margem de 30% comprometida e precisou de novo empréstimo. Conseguiu, mas o primeiro empréstimo voltou a ser cobrado e ele tem agora duas dívidas. Está sendo pago. Mas sobrando pouco dinheiro no contra-cheque. Sobrando nada. Sobrando quase nada. Na hora de fechar negócio, a vítima é iludida. E depois não tem perigo desse empréstimo voltar? Não corre risco. Não corre risco até porque assim, entrou no processo, ganhou, juiz deferiu. Fez o empréstimo, pagou o advogado, 80% já do advogado. O processo continua inteiro, o advogado está trabalhando em cima. Caso venha dar qualquer problema, o advogado está ali. A Associação Brasileira de Bancos afirma que 90% das ações judiciais de anulação de dívidas são abandonadas pelos advogados. Todos são prejudicados, na verdade. A pessoa que participa da situação, ela aumenta seu endividamento, na verdade, aquele dinheiro fácil, à primeira vista, vai ficar muito caro mais tarde. O sistema financeiro é prejudicado porque ele tem uma gama enorme de prejuízos. Quem sai ganhando são os advogados e intermediários. Chegam a cobrar metade do valor de cada novo empréstimo que eles conseguem para os clientes. Qual foi o valor desse empréstimo? Era 28 mil, sendo 14 ficou para mim e o resto fica para eles. A senhora não achou muito? Mas eu estava precisando muito e não tinha outra maneira de fazer. Eu nem desconfiei de nada. Esta mulher tem apenas 20% da visão, mora em Porto Alegre. Tinha assinado uma procuração sem saber que uma liminar em nome dela e com endereço falso seria pedida em Esteio, outro município gaúcho. A senhora não apresentou nenhuma ação judicial no Fórum de Esteio? Não, nem sei onde é o Fórum de Esteio. A juíza de Esteio chegou a acatar a liminar, mas voltou atrás. Estranhou mais um abandono de ação. E outro fator também chamou a atenção dela. O número de ações iguais, ou muito semelhantes, mas praticamente iguais, que tinham o mesmo pedido, que era a pluralidade de contratos que a parte afirmava não tê-los contratado. E a consequente desistência da ação após a concessão da liminar.
O mesmo acontecia em Canoas, na Grande Porto Alegre. Várias liminares com texto e argumentos iguais. Os aposentados não teriam pedido os empréstimos. O advogado entra com várias situações. Ele entra com uma, não dá ali. Tipo, a primeira coisa é que não fez o empréstimo. Se o banco provar que fez o empréstimo, tem assinatura, tem contrato, tem proposta. Entra com juro abusivo. Então ele vai tentando. A mulher indica para a equipe do Fantástico o escritório de um advogado. Ele é autor de liminares pedidas em Canoas. Gravamos uma conversa dele com uma cliente. Vocês não veem aqui, Rodrigo, preciso revisar o meu empréstimo. Não, eu preciso tirar o empréstimo novo. Não é isso que vocês querem, né? Quando anunciamos a reportagem, o advogado negou que tente influenciar o cliente e disse que segue apenas o que é informado a ele. Todos os processos que nós temos referente à anulação o cancelamento de descontos de empréstimos são em cima das alegações que nós temos. Na verdade, essa liminar que a senhora quer. A senhora quer liminar para liberar e conseguir pegar o nosso empréstimo na mão agora. Segundo a Associação Brasileira de Bancos, pelo menos 52 mil ações são suspeitas, concentradas em 10 estados brasileiros. O Ceará foi a entidade que denunciou a indústria de liminares. Em um só caso, um só dia, foram deferidas mais de 30 liminares num juizado de Fortaleza, beneficiando os servidores estaduais do Mato Grosso. Então isso, por si só, já trairia uma desconfiança por parte da magistrada, né? Nos pedidos, um advogado informa que os servidores de Mato Grosso moram no mesmo bairro deste juizado, em Fortaleza. São endereços falsos. A juíza que deferiu as liminares não foi encontrada pela reportagem. Em Picuí, a 250 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba, 2.000 liminares são investigadas. Esta mulher disse que foi procurada por um advogado. A mais ficaria livre, faria um novo empréstimo para, com a metade desse novo empréstimo, pagar o advogado. O pedido foi aceito e logo depois a ação foi abandonada. São indícios de que haveria esse favorecimento do magistrado para um grupo de advogados em relação ao empréstimo consignado. A Corregedoria de Justiça do Estado pediu o afastamento do juiz que acatou as liminares. Ele diz que teve a assinatura falsificada. Eu observei que surgiram algumas dessas liminares que não eram minhas, que eram falsificadas. Em Brasília, o Conselho Nacional de Justiça informa que juízes são investigados por suspeita de participação no esquema. Por isso que oficiamos a todos os tribunais de justiça para que prestem as informações necessárias à Corregedoria Nacional de Justiça, que vai acompanhar passo a passo todas as investigações e agirá com muito rigor. É claro o estelionato aqui. A pena para este crime é de 5 anos de prisão. Eu diria o seguinte, se a senhora tem dúvida, se o senhor tem dúvida, não faça o empréstimo. Procurem uma pessoa da sua família, um amigo, para orientação. Não. Você falou na gravação que é alegado que a pessoa foi vítima de uma fraude quando ela não foi, só para liberar a margem na justiça. Você falou com o Alfredo? Nós gravamos você dizendo. Cara, não perca tempo. Nós gravamos você dizendo. Ah, tu gravou a mim? Com câmera escondida. Ah, tá. Então você nega? Me prova, nego. Nego. Tipo, a primeira coisa é que não fez o empréstimo. Se o banco provar que fez o empréstimo, tem assinatura, tem contrato, tem proposta. Entra com juro abusivo. Então ele vai tentando.